Olá, eu queria nesse vídeo discutir um pouco uma expressão que passou a circular com muita frequência na imprensa de uma maneira geral, em função da pandemia de Covid-19, que é a ideia de imunidade coletiva, imunidade de grupo, imunidade de rebanho, no original inglês herd immunity. O conceito é simples, na verdade, né? Quer dizer, eu estou usando aqui, a gente pode ilustrar com essa imagem que eu tirei da Wikipedia, o crédito está na descrição do vídeo. E que basicamente é isso, quer dizer, quando eu tenho uma população toda que é suscetível a uma doença transmissível, né, que é causada por um agente infeccioso, algum tipo de micro-organismo, ele vai se propagar por essa população e vai acometer um número grande de pessoas. Se existe a possibilidade de desenvolver uma imunidade para esse agente, né, e uma vez imune a pessoa impede a propagação desse agente, que não é sempre o caso, na medida que eu tenho um número suficiente de pessoas imunizadas, ele não vai conseguir continuar se propagando na população. Quer dizer, supondo-se que o único meio de propagação que ele tenha seja de ser humano para ser humano, né? Eu posso ter alguns micro-organismos que utilizam outros, que tem outros hospedeiros, né, como a gente diz, que podem estar se propagando não exclusivamente por seres humanos. Então, pessoas que habitam áreas próximas, onde há outros animais, por exemplo, animais domésticos, criação, rebanho, suíno ou bovino, ou mesmo aves, né? E esse micro-organismo também se propaga nesses outros animais, é mais complicado você pensar em termos dessa imunidade. Mas supondo-se, né, quer dizer, que a gente tenha uma doença então que só se propaga por seres humanos e que uma vez que a pessoa fique imune daquela doença, ela se torna incapaz de propagar, e quando eu atingo um número suficiente de pessoas na população que ela está imune, eu não preciso ter 100% da população resistente àquela doença, né? Quer dizer, a partir do momento que eu alcanço um determinado limiar, e esse limiar pode ser muito alto, dependendo do tipo de doença que a gente está falando, ele interrompe a cadeia de transmissão, ele reduz a possibilidade que uma pessoa venha a ser infectada. Esse número de pessoas que precisa de ser imunizado, ele vai depender muito da capacidade de propagação do micro-organismo da doença, né? Quer dizer, se eu tenho alguma coisa com a capacidade de alta propagação, isso significa, inevitavelmente, que o número de pessoas que vai ter que ser imunizado é muito maior, e vice-versa. Quer dizer, se a capacidade de propagação é menor, menos pessoas imunizadas já seriam suficientes para interromper. O outro pressuposto dessa história é que a pessoa imunizada ela é incapaz de transmitir a doença para outros, que também nem sempre é verdade, né? Você pode ter situações onde uma pessoa é carreadora de um micro-organismo, mesmo sem ter doença, o que a gente chama de estado de portador-ação. E outra questão que é importante é saber se essa imunidade é duradoura, né? E se esse micro-organismo não sofre outras mutações. Quando todas essas condições estão presentes, a gente consegue não só interromper a transmissão, como no caso de algumas doenças que são causadas por vírus que só acometem seres humanos, a gente tem a possibilidade mesmo de erradicar aquela doença, como já aconteceu com a varíola. E a gente está quase conseguindo com a poliomielite, eu não sei como é que vai ficar isso com relação à baixa de imunização que a gente está tendo em vários lugares. Isso é importante do ponto de vista de vacinação, porque nem todo mundo pode ser vacinado, né? Quer dizer, tem crianças que são muito pequenas que ainda não têm idade para vacinação, portanto, crianças recém-nascidas são inerentemente vulneráveis à propagação de várias doenças infecciosas. Pessoas que têm a saúde mais frágil, pessoas muito idosas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com algum tipo de déficit imunológico, elas ou não podem ser imunizadas, ou mesmo recebendo a vacina, talvez não desenvolvam imunidade. Nenhuma vacina cria 100% de imunidade em 100% das pessoas. Então, você ter uma cobertura vacinal mínima para garantir essa imunidade coletiva, ela é fundamental para proteger exatamente essas pessoas mais frágeis. E essa é uma razão ética importante que a gente discute, que a decisão de vacinar ou não, ela não é uma decisão individual, ela diz respeito à própria coletividade. Inversamente, né, quer dizer, no caso, embora eu acho que ninguém assumiu abertamente essa ideia de deixar simplesmente que a Covid seguisse seu curso, para que fosse criado finalmente a tal da imunidade de rebanho, né, imunidade coletiva, às vezes a gente fica com a impressão de que parece em alguns lugares que está se apostando nisso, né? É uma aposta perigosa, porque a gente tem várias incógnitas em relação à Covid, a gente não sabe quanto tempo, como é que é essa questão da imunidade, quanto tempo ela dura. E, de novo, voltando à questão ética, assim, você deixar simplesmente que uma doença siga seu curso, em se tratando de uma doença que é potencialmente letal, para a qual a gente não tem tratamento específico, não tem vacina, não tem nenhum mecanismo outro de prevenção que não seja esse que a gente já comentou várias vezes, né, de máscara, distanciamento e lavagem de mãos, propagar essa ideia é quase genocida, né? Quer dizer, um pouco que é caricaturado
nessa ilustração de um cartunista canadense chamado Michael Deader, que ele mostra esses dois quadrinhos. Quer dizer, no primeiro você tem dois bovinos conversando, né? Um deles fala assim: se nós deixarmos a Covid-19 passar pela população toda, nós vamos adquirir a imunidade de rebanho. E aí no final a gente vê na outra ilustração, né, da direita, vários esqueletos, né, quer dizer, indicando que vários morreram, né, falando assim: a vitória é nossa, né, que diabo de vitória é essa que você simplesmente deixou pessoas abandonadas à própria sorte. Então é isso, quer dizer, esse é um conceito relativamente simples de ser entendido, mas que tem uma importância fundamental para uma série de atividades de prevenção dentro da saúde pública, e que a gente tem que tomar cuidado com a utilização, né? Quer dizer, particularmente do meu ponto de vista, a gente pode usar esse conceito de imunidade de rebanho quando a gente está falando de vacinação. Falar isso no conceito de uma pandemia que está agraçando o mundo inteiro é altamente irresponsável. Bom, esse é o vídeo curto, eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like lá, o gostei, assinem o canal e ajudem a divulgar esse trabalho. E como sempre, espero que todos tenham uma boa semana. Até a próxima.